Candidatos inscritos para o Enem deste ano poderão conferir os locais de prova a partir do dia 16 de outubro. Índice de medo do desemprego cai 1,1 ponto em relação a junho, segundo a Confederação Nacional da Indústria. Aumento dos casos de feminicídio preocupa a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher do Senado. Hoje você acompanha a última reportagem da série Luto por Elas, que homenageia jovens que perderam a vida por conta de ciúmes dos companheiros. Sexta-feira é dia de ficar por dentro da programação do fim de semana em Trindade, a capital da fé de Goiás. E veja ainda uma prévia do filme Clara e Francisco, que a TV Pai Eterno mostra na sessão Ágape de cinema neste domingo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora, aqui no JBN. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é sexta-feira, dia 4 de outubro de 2019. Muito obrigado a você que está aí do outro lado nos acompanhando. Depois de 2 aumentos consecutivos, o índice de medo do desemprego caiu 1,1 ponto em relação a junho e ficou 58,2 pontos em setembro. Com isso, o indicador está aí 7,5 pontos abaixo do registrado em setembro do ano passado. Mesmo assim, esse índice continua acima da média histórica, que é de 50,1 pontos. As informações são de uma pesquisa divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O indicador varia de 0 a 100 pontos. Isso quer dizer que quanto mais alto o índice, maior é o medo do desemprego. A maior queda no medo do desemprego foi verificada entre as pessoas com menor escolaridade e renda. Entre os que têm até a 4ª série do ensino fundamental, o indicador caiu 5,4 pontos e saiu dos 65,1 pontos em junho para 59,7 pontos em setembro. Entre os que recebem até um salário mínimo, o medo do desemprego recuou 4 pontos, passando de 72,8 em junho para 68,8 agora em setembro. O medo do desemprego é maior entre os moradores da região Nordeste, onde alcançou 69,7 pontos. A região foi a única a registrar aumento do medo do desemprego em setembro. O medo é menor no Sul, onde o indicador ficou em 47,7 pontos. No Sudeste, foi de 58,5 pontos e no Norte e Centro-Oeste foram registrados 49,3 pontos. A pesquisa também mostra o grau de satisfação dos brasileiros com a vida. O índice de satisfação com a vida alcançou, portanto, 69 pontos em setembro, 1,6 ponto acima do registrado em junho. O indicador, que é de 3,1 pontos superior ao de setembro do ano passado, também está abaixo da média histórica de 69,6 pontos. A satisfação com a vida aumentou em todas as regiões do país. A satisfação com a vida também é maior no Sul, onde alcançou 71 pontos. No Nordeste ficou com 68,1 pontos. Já no Sudeste foi de 68,8. No Norte e no Centro-Oeste do país, 68,6 pontos. Esta edição da pesquisa trimestral ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios do país entre os dias 19 e 22 de setembro. Mais de 5 milhões de candidatos inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, poderão conferir os locais de prova a partir do dia 16 de outubro. O endereço e o número da sala para a realização da prova ficarão no sistema junto com a liberação do cartão de confirmação da inscrição. Falta menos de um mês aí para o primeiro dia de exame, que será no dia 3 de novembro, e a segunda etapa acontece no dia 10 seguinte. O documento poderá ser acessado pela página do participante na internet pelo endereço enem.inep.gov.br ou também pelo aplicativo para celular que está disponível nas plataformas Google Play e Apple Store. Este ano, os participantes terão que ficar ainda mais atentos quanto ao uso de celulares, viu? É que serão eliminados aqueles candidatos com aparelhos eletrônicos que emitam qualquer tipo de som durante a prova, mesmo que o item esteja na embalagem lacrada que é fornecida pelo fiscal. Ou seja, a
alarmes devem estar desativados e o aparelho desligado, seja ele celular ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico. Os dados do Enem permitem uma autoavaliação do estudante e o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais em nível nacional. O exame tem 4 provas que são objetivas, com 180 questões, além da redação, que é de suma importância nessa avaliação também do ensino básico aqui, do ensino fundamental, aqui do nosso país. E olha, nos últimos dias, pacientes e voluntários do Instituto Peito Aberto, que presta assistência às famílias e às pessoas, principalmente as mulheres, que lutam contra o câncer de mama, em Paranaguá e na região do litoral do Paraná, fizeram um ensaio fotográfico para a campanha Outubro Rosa deste ano. E nós acompanhamos uma dessas sessões de cliques. Veja só como foi. Levar para outras mulheres um alerta sobre a prevenção contra o câncer de mama. A campanha preparada pelo Instituto Peito Aberto foi pensada principalmente na conscientização. Mas, além disso, foi voltada para uma proposta mais humanizada, de se trazer o laço símbolo da campanha nos registros das fotografias pelas próprias mulheres que já enfrentaram e outras que ainda lutam contra a doença. Esse ano a gente veio com uma proposta um pouco diferente, que é pensando na questão do laço. O laço, ele é o símbolo, do Outubro Rosa, todo mundo já conhece, já sabe, só que às vezes isso acaba ficando um pouco superficial, assim, esse símbolo. O que quer dizer esse símbolo, A gente já está muito acostumado com o símbolo, então a gente pensou em trazer o símbolo humanizado, utilizando essas fotografias das meninas. Então a ideia é que as pessoas entendam que por trás do símbolo existem vidas, existem pessoas, E nada melhor do que usar as vidas aqui do Instituto Peito Aberto para mostrar isso. Engajada nas campanhas do Outubro Rosa, a Cláudia reconhece a importância do movimento e comemora a batalha vencida contra o câncer. O sentimento é de emoção, por ter vencido essa batalha, e incentivar outras mulheres, a fazer o autoexame, que é muito importante, e fazer mamografia, certinho, que é muito importante na vida da mulher, O fotógrafo conta que sempre participa das campanhas de conscientização do câncer de mama e diz ser fundamental para a autoestima das mulheres que passam pelo tratamento. Normalmente, as exposições e as fotos de câncer de mama, o pessoal acaba focando no problema. A gente foca na mulher, mostrando que apesar do câncer de mama, apesar do problema, elas continuam sendo sensuais, continuam sendo mulheres, Em breve, as fotos já estarão circulando nas páginas das redes sociais e nas palestras realizadas pelo Instituto. A promoção dos eventos do Instituto Peito Aberto todos os anos é para que a gente possa cumprir a nossa agenda de palestra nas empresas e levar cada vez mais informações diferenciadas de um ano para o outro para atingir mais mulheres. O Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Cerca de 60 mil mulheres recebem o diagnóstico de câncer de mama todos os anos. Segundo o INCA, dessas, 30% terão metástase. A mamografia é o principal exame de rastreamento do câncer de mama e a detecção precoce permite que o tratamento seja menos agressivo e a sobrevida maior. É para que as mulheres se despertem, não relaxem com a sua saúde, estejam sempre atentas, fazendo todos os exames, porque descoberto no início, assim como foi o meu caso, as chances de cura do tratamento dar certo são quase praticamente 100%. Bacana, Veja depois do intervalo a última reportagem da série Luto por Elas, uma produção da TVCI, a nossa afiliada no Paraná, que homenageia mulheres que perderam a vida em crimes de feminicídio. Nós já voltamos. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno.
e vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Estamos de volta com o JBN desta sexta-feira. Olha, você que acompanha o nosso jornal viu que durante toda esta semana nós estamos trazendo uma série de reportagens sobre casos de mulheres que perderam a vida em crimes de feminicídio no litoral do Paraná. É a série Luto por Elas, uma produção da TVCI, a nossa afiliada no Paraná, que tem o objetivo de homenagear essas moças. Recentemente foi divulgado o Anuário Nacional que trata da violência aqui no país e que mostra que os crimes de homicídio caíram no último ano, mas que, em contrapartida, os de feminicídio aumentaram. Hoje você vai conhecer a dona Vera Lúcia e também o Renato, que perderam a Ana Paula em maio deste ano porque o companheiro da jovem não aceitava o fim do relacionamento. Este é o último episódio da série que emociona por meio dos depoimentos dos familiares. Vamos conferir. Eu tenho 4 filhos. O Renato, depois veio a Paula, o Thiago e o Jonas. E como veio o Renato, ela, a menina, né? Eu lembro muito, porque ela era tão linda, desde pequenininha. Ana Paula, a menina com várias qualidades que eu não conseguiria falar uma só. Em ajudar as pessoas, em tirar o dela para compartilhar. Então eu não conseguia definir. Ana Paula, eu lembro da Ana Paula, eu lembro de coração, cara. Que é uma mulher que é um coração que cabe qualquer um que chega ali e peça um favor para ela. A gente sentava, a gente conversava, era mãe e filha, a gente era amiga, a gente conversava muito. E a gente era muito apegada, sabe? Ela falava, mãe, vamos ligar pro Renato? Eu fiz isso hoje. Ela sabia que ele ia chegar e ia comer, né? Que, cara, eu podia comer e tivesse empanturrado aonde fosse. Se eu chegasse aqui e tivesse o arroz e o feijão dela, cara, não precisava de ter mistura. Eu ia comer o arroz e o feijão dela. O relacionamento da Paula com o Zezinho, quando ele bebia, ele era agressivo. E ele tentou várias vezes agredir a gente na minha casa, porque quando ela recebia o pagamento, ele que ficava com o dinheiro. E quando isso foi um mês ou 2 meses, porque quando eu estava perto, ela recebeu o pagamento dela, ela que dava para mim guardar, e a gente saía pagando as contas, supermercado. E então isso, ele não gostava. Eu falava assim, você tem algo dentro de você que você esconde. E eu falava para ela. Ela falou, ai mãe, eu sei que. Eu falei, então toma cuidado. Eu alertava ela, porque dentro dele tinha algo ruim. E o que eu mais temia era perder minha filha. E eu perdi minha filha. Eu vou repetir o que eu falei aquele dia para a senhora não perdeu. Ninguém de nós perdemos a Ana Paula. Sim. Ela foi tirada da gente.
das 4 vezes que eu chorei por causa dela. A primeira vez que ela casou, eu não queria que ela casasse, porque ela era muito nova. Eu chorei quando minha mãe foi embora daqui para lá, que eu não queria que eles fossem. Eu chorei a última vez que eu vi ela, porque ela veio visitar o neto. Chorei com a morte dela quando eu fiquei sabendo. Parecia que era mentira. Eu recebi a notícia pelo meu irmão, o Thiago. Ele falou que a Ana Paula tinha sido esfaqueada e estava internada. Eu retornei a casa, eram umas 3h15 e a minha esposa não conseguia falar para mim. Aí, só o fato dela já vir chorando. Aí, eu não acreditei, cara. Ela falou assim, eu ligar, já sua irmã morreu. Aí, cara, pra mim, acho que tudo perdeu sentido, cara, ali. No sábado de manhã, eu liguei, falei, Paula, vem aqui ver a TV pra mim. Aí ela, isso era o que, umas 10 horas, quando deu 12h30, ela não tinha aparecido. Eu já comecei a ficar nervosa. Aí eu só vi o Jonas chegando e falou, me dá os documentos. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou, só hora, mãe. Aí ele falou, o Zezinho esfaqueou a Paula. E fui pro hospital, chegando lá. Aí a médica chegou, a gente fez o possível. Ela é uma menina guerreira, ela lutou até o fim. Aí eu segurei pelo avental da médica e falei, diz logo, não me enrola. Nisso entrou o Jonas, meu neto. Ela não resistiu. Paula estava na emergência, na maca. Eu entrei, ela deitada. O que eu lembro? Eu olhei minha filha, segurei na cabeça dela. Isso eu lembro. Não gritei, segurei ela nos braços. E falei com Deus. Falei assim, que o que estaria ali era uma carne e que a alma dela estava bem. Falei, obrigado, Deus. Eu sei que o Senhor está cuidando da minha filha. Eu quero justiça. Que Ele pague pelo que Ele fez. Eu sofro dia e noite. Eu não desejo nenhum mal para ele, sabe? Mas eu quero que ele pague pelo que ele fez. A justiça. Eu sei que a minha irmã não foi a primeira e nem está sendo a última. Mas quantas Ana Paulas ou mulheres vão precisar morrer para que alguma coisa seja feita, cara? Queria deixar essa pergunta. Meu nome é Vera Lúcia Rocha. Meu nome é Renato Rocha Pompeu. Eu luto por ela. Eu luto por ela. Eu acho que cabe a nós aqui do JBN dizer que todos nós lutamos por todas elas, todas essas 5 moças que nós mostramos os casos durante essa semana e todas as outras mulheres que infelizmente perderam a vida por conta de crimes de feminicídio, mundo afora. É uma série que realmente emociona e que tem o objetivo de não deixar essas histórias cair no esquecimento e para aqueles casos em que a justiça ainda não chegou, ela chegue.
O aumento dos casos de feminicídio preocupa, viu, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher do Senado. O assunto foi debatido em uma audiência pública na última quarta-feira, junto de outras formas de violência contra a mulher, com foco nas razões e causas do aumento no número de ocorrências em todo o país. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a taxa de feminicídio no Brasil é a quinta maior do mundo, com uma média de 4,8 assassinatos para cada 100 mil mulheres. A pesquisadora e professora da Universidade de Brasília, Lourdes Maria Bandeira, destacou aspectos históricos e sociais que contribuem para o atual cenário de violência. Afirma-se que uma das bases da violência contra as mulheres diz respeito aos aspectos socioculturais de uma sociedade tradicionalmente patriarcal e de origem escravocrata, que transcende os aspectos jurídicos normativos. Por outro lado, a violência contra as mulheres é vista como naturalizada e banalizada, tornando-se algo que passa a ser quase permitido, entre aspas, ao homem, sendo socialmente aceitável. Entre outros fatores, a gerente de projetos na área de enfrentamento à violência da ONU Mulheres, Aline Yamamoto, ressaltou a posse de armas como um agente de agravamento dos feminicídios. O que foi demonstrado no último estudo lançado pelo Atlas da Violência do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz justamente esse olhar para o aumento de mulheres que foram assassinadas por armas de fogo dentro das residências, que cresceu nos últimos 5 anos quase 30%, enquanto fora de casa, esses assassinatos com arma de fogo, ele não teve um crescimento tão relevante, foi de 6%, então é menor, o que é imperativo a gente refletir nas políticas públicas, o quanto a posse de arma nas residências afetam esse fenômeno de violência contra as mulheres. O representante do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado, Henrique Marques Ribeiro, afirmou que é preciso vencer 3 grandes desafios no combate à violência contra a mulher. O primeiro, qualificar os dados sobre feminicídios, combater aspectos culturais e educacionais relacionados a esse tipo de crime, já que muitos estão relacionados ao sentimento de posse dos homens em relação às mulheres. E o terceiro, fazer políticas intersetoriais para atender essas mulheres em situação de violência. Para a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, autora do requerimento para a realização da audiência pública, é necessário haver uma união dos 3 poderes para a efetiva aplicação das leis de proteção à mulher. Também esteve presente na audiência o diretor do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Macário. Bom, agora a gente muda de assunto aqui no JBN, porque, pessoal, quero que vocês prestem atenção na história a seguir. Ela é linda, viu? 2 policiais militares estão sendo vistos como verdadeiros heróis na cidade de Morretes, que fica no litoral do Paraná. É que eles acabam de salvar a vida de uma bebezinha que estava afogada. A Bruna Letícia é quem conta essa bela história pra gente. Era uma quarta-feira por volta das 2h30 da madrugada, quando Adriana, desesperada, ligou para o 190. A ocorrência, sua filha de apenas 14 dias estava quase sem vida, depois de ter se engasgado com leite. Os policiais que estavam no destacamento de Morretes, imediatamente após o chamado, se deslocaram até a casa da família, que é bem próxima de onde estavam. E em pouco tempo eles chegaram para ajudar a mãe. A Laura, ela tinha acabado de acordar, ela tinha mamado, né? Eu fiz ela rotar. Daí, quando ela acordou, que eu fui trocar a fralda dela, ela foi tossir ao mesmo tempo e voltou o leite. E ela se engasgou. Aí eu tentava, ela tinha uma gemência. E eu passei ela para o meu esposo, eu tentava reanimar ela. Só que a gente não obteve a resposta. Aí eu decidi ligar para um 90, né? Porque é bem mais rápido. No que eu liguei, eu estava em pânico. A única coisa que eu me lembro que eu falava, salva minha filha. E abri o meu portão, estava chovendo muito, e logo chegou os policiais. Quando o soldado Marci e o soldado Consentino chegaram, a bebê já estava roxa. O soldado Marci rapidamente iniciou as manobras para tentar reanimar a Laura. Emocionado, ele contou como foi realizar o procedimento. E aqui, quando chegamos, encontramos a dona Adriana
em total desespero na rua, gritando para a gente salvar a filha dela. Nos deparamos aqui na sala com ela roxa nos braços do pai, sem respirar. Isso emociona o senhor? Muito. Eu tenho 4 filhos e imagino o desespero desse casal. E quando eu peguei esse anjinho na mão e sem respirar, a única atitude foi pedir para o Consentino conduzir a dona Adriana até a viatura e deslocarmos até o hospital. E no deslocamento eu comecei a executar a manobra de Heinrich. Em questão de segundos ela já reagiu e quando ela apertou minha mão eu tive certeza que ela estava voltando à vida. E lá no hospital entregamos aos profissionais de saúde também que deram o pronto atendimento e graças a Deus estamos aqui hoje festejando nessa entrevista. Estava um dia de muita chuva, dia complicado até para a gente conduzir a viatura rapidamente ao hospital, mas graças a Deus aí conseguimos chegar em tempo aí e tivemos aí um final feliz. A gente que tem filho sente aí o desespero de uma mãe ali e ali no hospital mesmo, a criança reagindo ali, a alegria ali de todos ali que participavam, assim, foi muito bom. Os policiais retornaram depois de alguns dias aqui na casa da Adriana, só que desta vez para comemorar junto com a família a nova vida da Laura. Em forma de carinho no reencontro, a Laura ganhou até presente dos policiais. Ela pode ainda não entender tudo o que aconteceu, mas essa bonequinha já tem a 2ª data de aniversário para lembrar. Na ocasião, a mãe, bastante emocionada, agradeceu mais uma vez a atitude dos policiais que salvou a vida da filha. Vocês marcaram muito a vida da nossa família. A minha filha vai ter 2 datas de aniversário para comemorar. Mas foi fundamental o resgate, a ajuda que vocês me deram, que vocês prestaram, sabe? Nossa, eu não tenho palavras para agradecer. E saiba que vocês fazem parte da vida da minha filha, sabe? Vão fazer parte da história dela, entendeu? Muito obrigado mesmo, muito, muito, muito. Que bela história, né? Nós vamos agora fazer mais um intervalo e na volta veja uma outra história e de vida da Santa Clara e de São Francisco, que abdicaram do conforto das famílias para ajudar os mais necessitados. Esse domingo a TV Pai Eterno vai mostrar o filme completo que mostra a história desses santos. Não saia daí, nós já voltamos, viu? Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Voltamos e chegou a hora de falar da programação para o fim de semana em Trindade, a capital da fé de Goiás. Quem tem os detalhes é a repórter Daiane Rodrigues. Bom dia, filhos e filhas do Pai Eterno. No sábado, às 10 da manhã, tem o Palavra do Pai com o Padre Robson de Oliveira. O evento acontece no Cine Teatro AFIP, em um momento de reflexão sobre os ensinamentos que Cristo nos deixou. Mais tarde, às 8 da noite, tem o Romaria Sertaneja, com Fábio Falcão e Padre Natalino Martins. Os dois recebem no palco de Trindade Júnior e Tiago e Tostão Sanfoneiro. Tudo preparado para você e sua família. No fim de semana tem também a programação de missas. Aos sábados, as celebrações são realizadas em 4 horários no Santuário Basílica. Durante a manhã, às 7 e às 10 horas. E à tarde, às 3 e às 5h30. Na Igreja Matriz, os devotos podem participar das missas às 7 e às 10 da manhã. E também às 5 da tarde. Já na Igreja do Santíssimo Redentor, a conhecida Padre Pelágio, tem missa às 9 da manhã. No domingo, as celebrações no Santuário Basílica
Basílica acontecem às 5h45, às 8h e às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5h30 da tarde. Na Igreja Matriz, elas vão ser realizadas às 6h30, às 8h e às 9h30 da manhã, às 6 da tarde e às 7h30 da noite. E na Igreja do Santíssimo Redentor, às 9 da manhã e às 7 da noite. Por isso, se organize para se colocar na presença do Pai Eterno nestes momentos de fé e adoração em Trindade. Ainda no domingo tem a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno, no Gama, cidade satélite Distrito Federal. A missa vai ser celebrada pelo Padre Robson de Oliveira às 5h30 da tarde, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Os devotos que não puderem estar lá podem acompanhar tudo aqui na TV Pai Eterno, com transmissão ao vivo. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu volto. Até lá! Valeu, Daiane. Olha, nesse domingo a TV Pai Eterno vai exibir o filme Clara e Francisco. 2 exemplos de pessoas que largaram o conforto proporcionado pelas suas famílias para se dedicar a ajudar os humildes. E para conhecer um pouco mais do carisma desses santos da Igreja Católica, nós preparamos uma reportagem especial com freiras que seguem os mesmos passos desses santos. Acompanhe. Nesta semana, vamos assistir aqui na TV Pai Eterno o filme Clara e Francisco. É por isso que você abriu mão de tudo, não é? Você não precisa de nada quando tem o amor de Deus. O filme vai contar a história de 2 pessoas que receberam o chamado de Deus e mudaram o destino das suas vidas, abdicando da riqueza para viverem em função dos pobres. São Francisco e Santa Clara foram 2 pessoas que tiveram o mesmo olhar para uma mesma direção, que é olhar para o Cristo pobre. E eles vieram de famílias nobres, né? No entanto, eles renunciaram às suas riquezas e foram cuidar e, ao mesmo tempo, conviver junto com os pobres. Eles tiveram um olhar para a mesma direção, né? Para o Cristo, para a Eucaristia, e também eles tinham uma consideração muito grande pela pobreza, eles amavam a pobreza, algo que hoje é assim, desprezado, né? As pessoas que não têm uma renda, digamos, padronizada, muitas vezes é excluído na sociedade. Então foram com essas pessoas que Francisco e Clara olharam, voltaram seus olhares e cuidaram dessas pessoas com muito amor, porque era nessas pessoas que eles viam o próprio Jesus Cristo. Visitamos o convento São José em Goiânia para conhecer o trabalho realizado pelas Irmãs Franciscanas dos Pobres, que tem como carisma curar as chagas de Cristo na humanidade pobre e sofredora. A nossa congregação foi fundada em 1845 pela nossa fundadora Madre Francisca Xavier, alemã, na cidade de Aachen. E Madre Francisca, ela na verdade, ela se inspirou também em São Francisco e Santa Clara, Ela ao iniciar a congregação, antes de iniciar a congregação, ela fez uma experiência numa ordem franciscana que foi criada pelo próprio Francisco, que era a ordem secular, onde ela desempenhou o papel enquanto leiga. Só que ela sentiu algo mais profundo na sua vida, para a sua vida, foi onde ela decidiu fundar a nossa congregação, em 1845. Ela e mais 4. Ela sentiu um desejo muito forte de curar as chagas de Cristo na humanidade pobre e sofredora. Esse é o nosso carisma hoje, curar a chaga de Cristo na humanidade pobre e sofredora. A congregação Irmãs Franciscanas dos Pobres foi fundada no ano de 1845 na Alemanha e hoje já estão presentes em 5 países. Além de Brasil e Estados Unidos no continente americano, tem a Itália na Europa, Senegal na África e também nas Filipinas, no continente asiático. Nos Estados Unidos a gente procura curar essas feridas, no trabalho com as prostitutas, no trabalho com os jovens, na Itália com moradores de rua, com os imigrantes, que somos bem atuantes nessa linha.
Nas Filipinas atuamos também na pastoral carcerária, com moradores de rua, nos trabalhos com crianças e adolescentes dos mais vulneráveis. E na África também nós temos diferentes programas e projetos, né, na linha da educação infantil, na linha da promoção humana, da profissionalizante também para mulheres e também na linha da saúde. Né? Então, e no Brasil também nós temos diferentes programas para atender também todas as faixas etárias. Então, curar as chagas de Cristo também de maneira institucionalizada, né? Então, temos as nossas instituições, Impires, Jataí e Ipameri, de educação infantil, mas temos também os programas que atendem adolescentes e jovens na linha cultural, artística, esportiva, como é o caso aqui em Goiânia também. Temos projetos com senhoras de idade na linha de trabalhos artesanais, né? Então, assim, é uma amplidão de ofertas, né, de acordo com a demanda que a sociedade também nos apresenta, e a gente define isso nesse processo de discernimento com a congregação, com as dioceses, né, em cada local em que nos fazemos presentes. Aqui em Goiânia, o espaço anexo ao convento oferece várias atividades para crianças, jovens, adultos e idosos. No momento em que estivemos no convento, crianças e jovens estavam participando de uma aula de futebol. Atividades abertas à comunidade local. Aqui nós atendemos praticamente todas as faixas etárias, né? Temos os adolescentes com o esporte, nós temos também senhoras com trabalhos artesanatos, tem o grupo Clararte, onde elas produzem, vendem os materiais em feiras, em diferentes locais aqui em Goiânia. Temos também a catequese, né? E além da pastoral da solidariedade, então somos inseridas nos projetos internos da congregação, mas também inseridas dentro da paróquia. No filme você vai conhecer o quanto era grande o amor de Francisco e Clara pelos pobres. Os dois vieram de famílias nobres na Itália e escolheram abrir mão da fartura e do conforto para participar e melhorar a vida dos pobres. História que cativou a irmã Bernadette, que está há 67 anos na congregação. Em 62 eu decidi entrar nessa congregação. E na época não existia ônibus, antigamente era trem, né? Então eu fui para Pires do Rio de trem. Meu pai, para ele era horrível, não aceitava, né? Nós somos 13 irmãos, mas eu desobedeci. Mas desobedeci consciente que eu ia ser feliz pelo resto da minha vida. E fui. E depois de uns anos ele me chamou, que ele queria que eu fosse lá novamente para visitá-lo. E foi assim. Foi difícil, foi muito assim, foi momentos que a gente sentiu muito, mas parece que Deus dá aquela graça, né? Aquela força, e a gente supera tudo isso e vai e passa por tudo isso e está pronto para servir a Deus, a vida religiosa. A caminhada religiosa de São Francisco e Santa Clara motivou a história de muitas pessoas espalhadas pelo mundo. Irmã Bernadette conheceu os ensinamentos e decidiu mudar o caminho da sua própria vida. Para mim, Francisco foi quando ele despojou-se de tudo e ele não aceitou mais nada da família, do pai. Tirou tudo. Ele se jogou nos braços de Deus, né? E ele não aceitou mais o que ele tinha. Ele queria viver para servir. Achei isso muito profundo, muito bonito na vida dele. E isso ajuda muito a gente também na caminhada da gente, né? E Santa Clara também. Aquela prontidão de Santa Clara, assim, aquela alegria dela em ir lá, encontra Francisco e conversa com ele para dialogar e ele ajudar, para ela conduzir também aquelas jovens que estavam jovens como ela, né? Então, foi uma espiritualidade que, para mim, foi muito profunda. Então, você está convidado
a assistir conosco o filme Clara e Francisco aqui na TV Pai Eterno. Prepare a pipoca e venha se emocionar conosco. É bom as pessoas perceberem que Deus existe nas pessoas e, por exemplo, Francisco e Clara entregou-se nas mãos de Deus, né? E isso nos ensina muito, nos ajuda muito a nós acreditarmos, ter fé e caminhar. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil, humilde, preciosa e casta. Não perca, em domingo, na sessão Ágape de Cinema. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana e até segunda-feira.